Olá, nós vamos iniciar agora a apresentação da segunda parte do projeto da N2 de PDI. Aqui na nossa função para detecção do estado do elo e, e para gerar um XML, a gente começa com a nossa main, que o código foi feito em Python. Nós definimos aqui o caminho das imagens que estão dentro da pasta data e iniciamos a nossa detecção de estado. Nós fazemos o processo para todas as 4 imagens dentro desse array, e que também tem um print da matriz de resultados, só para conferência, e tem a função para salvar o resultado no XML. Nós vamos falar de cada uma dessas classes separadamente. A classe inicial, que a gente pode falar que é a classe de detecção, ela faz o processamento inicial da imagem. Primeiro, ela cria dois arrays para fazer o armazenamento da matriz de cores e das cores predominantes, que nós vamos explicar daqui a pouco. E dentro dessa classe a gente tem uma função detectar bordas, que a gente passa aqui a altura desejada e uma largura de corte. Nós iniciamos lendo a mensagem, lendo a imagem, e calculando a largura para redirecionamento dessa imagem, o tamanho final que isso vai ficar. Para achar a borda da imagem, nós primeiros convertemos ela para cinza, suavizamos essa com um filtro gaussiano e usamos o método de Kane para detectar as bordas nessa imagem. Nós achamos o contorno, que é a parte de fora, porque esse contorno vai ser o que nós vamos usar para criar um retângulo de corte, onde nós vamos cortar essa imagem. O que exatamente isso quer dizer? Aqui a gente tem uma figura que exemplifica aqui a detecção de bordas, aqui é a borda transbordada, e aqui a gente tem a imagem cortada num retângulo que foi encontrado. Bom, e depois disso a gente redimensiona, aquela imagem já estava com redimensionamento feito, já está redimensionada, que todas as 4 imagens vão ter o mesmo tamanho. Aqui a gente já faz o processo de achar qual que é a parte central dessa imagem, porque nós vamos usar na classe de detectar a textura, nós vamos usar a parte central da imagem do nosso elo. Aí a gente encontra a imagem, ou o centro da imagem, e faz E eu posso mostrar aqui o corte que a gente vai fazer nesse centro, usando a largura de corte igual a 60. Se a gente cortar a imagem 60, a gente vai obter essa parte aqui. E com essa parte, que foi feita para todas as imagens, nós vamos usar a função de detectar a textura. E a gente também vai cortar essa imagem que eu acabei de mostrar em 8 partes, que vai ser usada também na textura, que são essas seguintes 8 partes aqui, que nós vamos falar sobre ela na detecção de textura. E aqui a gente tem, usando as classes, definindo os intervalos, detectando a cores nos quadrantes, analisando os pares, que eu acabei de mostrar a imagem dos pares, e armazenando na matriz. Agora a gente vai falar da próxima classe. Boa noite a todos, meu nome é Ana Késia
e eu vou falar um pouco para vocês sobre a classe que a gente determina, né, e verifica os intervalos de cores. A gente, o nome da classe, né, eu volto um pouquinho para cima, né, essa classe cores, o que acontece? Primeira coisa, né, a gente define o intervalo de cores, ou seja, o intervalo de pixels, né? A gente pode observar que aqui na cor vermelha, como a gente usou esse padrão HSV, né? Na cor vermelha a gente teve que representar por duas linhas, por quê? Dois vetores, porque ele pega o início e o final dessa escala. E aí, depois disso, o que a gente faz? A gente verifica e detecta a quantidade de cores, né? A quantidade de pixels em um quadrante de cor, né? E aí a gente retorna essa quantidade de pixels. Depois disso, a gente faz uma função para verificar e detectar a cor que mais aparece dentro desse quadrante. Como que a gente faz isso? A gente pega a imagem e divide ela em 4 quadrantes. Depois, a gente pega e verifica a cor predominante. Como que a gente faz isso? A gente pega em cada quadrante que a gente subdividiu a imagem, e aí a gente chega lá embaixo, a gente retorna através do máximo valor, ou seja, a gente verifica dentro daquele quadrante, que aqui a gente pode ver pela imagem, né? E a gente verifica qual que é a cor, a quantidade máxima de pixel que aparece, e a gente retorna essa cor. E a gente também colocou para excluir a cor preta e a cor cinza, né? E aí o que acontece? Dentro daquele primeiro quadrante, a gente vê que a cor que vai ser retornada é a cor que mais aparece, que é o pixel do vermelho. E aí a gente retorna essa cor que é predominante dentro desse quadrante. Agora a gente vai falar um pouquinho da próxima classe. Boa noite, meu nome é Maria Paula e agora eu vou falar sobre a classe de textura do ano maluco. Então, essa classe ela é responsável por determinar a posição relativa das cores em pares de partes consecutivas do elo. A função verifica cor, ela vai verificar se tem alguma parte do quadrante que vai ter a cor com base nos intervalos do HSV. Então, se tiver cor, ela vai retornar true. A função analisar pares, a gente vai analisar esses pares consecutivos correspondente a cada peça do elo. Então, uma parte de interesse, como a Juliana mostrou lá no começo, a gente vai ter essa imagem dividida e vai ter essa divisão de imagem segmentada em 8 partes verticais. Assim, a gente vai conseguir determinar a posição relativa com base na presença ou ausência de cores. Então, se na parte superior tiver cor, a gente vai determinar que é a parte superior da peça do elo. Se tiver cor em ambas partes, vai ser a parte intermediária. Se tiver apenas na parte de baixo, quer dizer que é inferior. E se não tiver nenhuma, é o vazio. Então, vai ter essa combinação de cor predominante com a posição para gerar o resultado completo. Aqui a gente tem as imagens de exemplo, que exemplifica o que eu acabei de falar. Na próxima função, mapear códigos, a gente vai traduzir esses resultados para gerar o XML. Então, se eu tiver um vermelho e a parte superior, a gente vai traduzir para um VMS. Se for um amarelo intermediário, a gente vai traduzir para MM. E assim a gente vai gerar e criar a exportação do XML. Boa noite, meu nome é André. Agora nós vamos falar sobre a questão da classe para salvar os dados mapeados em XML, onde a função tem de salvar resultados em XML e para não sobrescrever os arquivos, ele usa essa função. Essa parte é onde garante que ele não sobrescreve em um arquivo já existente. Então, depois, para cada linha dos resultados adicionados em uma linha do XML, nós temos essa função. E depois, temos a parte onde garante a indentação, onde tem a recursividade do código, e onde a função onde ela salva.
Para exemplificar o funcionamento, a gente vai apenas mostrar aqui funcionando, lembrando que ele está com a imagem 1, que no caso aqui no data a gente pode ver que são essas imagens aqui. Se a gente rodar o código, podemos ver que foi gerado um arquivo 3, um arquivo novo, mostrou a matriz de resultados para a conferência. Se a gente abrir o arquivo novo, a gente pode ver e comparar ele com cada imagem. A gente pode ver aqui a primeira imagem, vermelho superior, verde superior, o vazio e o branco médio aqui. Se a gente abrir todas as outras imagens, podemos ver que vai estar exatamente como está escrito. E se a gente trocar também para outras imagens aqui, vai dar o mesmo resultado.